Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que a tua igreja te louva, é no nome de Jesus que a tua igreja te adora através da sua voz. Se conosco, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque só o Senhor é santo, 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 digno e merecedor de receber todas as nossas honrarias, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. É no nome de Jesus que estamos aqui, Senhor. Até agora nós falamos e o Senhor ouviu. Neste momento nós te pedimos que o Senhor fale para que a tua igreja te ouça. No nome de Jesus, perdoa nosso pecado, nossas faltas, para que possamos estar sempre presente de Ti, nos apresentando a Ti, irrepreensíveis. Ser conosco e com cada um aqui, com cada um que se achegou para ouvir e ver os Teus feitos, os nossos irmãos amigos que também estão em casa, em qualquer outro lugar, que ouvirão, estão ouvindo esta mensagem, verão esta mensagem. Senhor, sê com eles também no nome de Jesus. Abençoe a cada um aqui, que nada venha atrapalhar o bom andamento da Tua palavra neste local. Sê comigo uma vez mais, perdoa os meus pecados, minhas faltas. Usa este humilde pregador nas Tuas mãos como um vaso ungido, como um vaso escolhido para transmitir o Teu recado ao Teu povo nesta manhã. Passeie no nosso meio, o Senhor tem liberdade para atuar no nosso meio nesta manhã. É o que nós te pedimos e suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, podem se sentar? Eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade. Cultuarmos juntos, de uma forma coletiva, oferecer um culto ao nosso Deus. Oferecer o nosso tempo ao nosso Deus. Oferecer parte da nossa vida ao nosso Deus. Louvado seja a vida de todos vocês. Louvado seja porque você deixou a tua vida de lado para cultuar o Senhor Deus hoje. No nome de Jesus. Você é sempre bem-vindo para estar aqui. Sempre super bem-vindo para estar conosco. Aproveite este momento. Que o Senhor fale comigo e com você. E o Senhor fale conosco esta manhã. É um encontro marcado que temos com Ele todos os sábados. E mais um sábado de vida e saúde, em boas circunstâncias, temos, pela misericórdia do nosso Deus, uma vez mais. Amém? Irmãos, está projetado aí o tema? É uma pergunta. Onde tem ali um verbo. Será que você dava conta? Você conjugaria esse verbo aí na sua mente? Esse verbo é o presente do indicativo. Onde estás? Eu estou. Tu estás. Ele está. Nós estamos. Vós estáis. Eles estão. Irmãos, quem faz essa pergunta? Lá, eu e o Gabriel, até eu quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do Gabriel. O menino bom, viu? O menino joia. Gabriel é tudo de bom, irmãos. Nessas questões aí de computador, porque eu não manjo muita coisa não, mas o Gabriel é top. Obrigado, viu, Gabriel? Você é um menino de ouro. Deus seja louvado pela sua vida. Irmãos, eu e o Gabriel passeando ali no computador, ali atrás, ali, achamos essa imagem aí. Quem faz essa pergunta, irmãos?
Para quem faz essa pergunta? Irmãos, no Salmo 42, alguém faz essa pergunta. Salmo 42, Salmo 79, Salmo 115, alguém está fazendo essa pergunta. Quem é essas pessoas? Salmo 42, o 3 e o 10, alguém está fazendo essa pergunta. Alguém fez essa pergunta. Possivelmente alguém continuará fazendo essa pergunta. Salmo 42, eu convido você, se você quiser, você está convidado a abrir a sua Bíblia comigo, para juntos vermos, lermos, ouvirmos a palavra de Deus. No livro dos Salmos, no capítulo 42, o verso 3 e o 10. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Irmãos, alguém atormentava Davi com essa pergunta. E o verso 10: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo. Davi aqui repete o dizendo, então a gente imagina esse dizendo várias vezes. Dizendo. Os meus adversários sempre dizem isso. O teu Deus, onde está? Bom, se você for lá no Salmo 79, 10, vai falar isso também. Vai ter essa fala. Se você for no Salmo 115, 2, vai ter essa fala também. Irmãos, quem fala isso? No caso aqui, irmãos, são pessoas que buscavam atormentar o povo de Deus. São pessoas que não criam no Deus que nós cremos. São pessoas chamadas às vezes de ímpias, pecadores, pessoas que não criam, pessoas que ao invés de ter boa vontade em saber do Deus de Davi, eles preferiam atormentar Davi. Por quê? Porque Davi, e como nós, cremos no Deus invisível. Nós não precisamos fazer imagens do nosso Deus para crermos no nosso Deus. Mas esses povos aqui, todos eles tinham seus ídolos. E eu imagino eles falando assim para Davi: ó, onde está o seu Deus? O nosso está lá. Olha lá o nosso lá. Nós podemos ver, nós podemos tocar. O nosso está lá, mas e o teu? Já fizeram essa pergunta para você? Ou você mesmo já fez essa pergunta? Onde Deus está? Onde está Deus? Talvez, irmãos, acho que todos nós já fizemos essa pergunta, né? Crentes ou descrentes? Cristãos, crentes ou ateus? Todos já fizeram essa pergunta. Quem nunca teve uma dificuldade e se colocou num momento de oração ou por vários momentos de oração e orou fervorosamente, com muito afinco, com muita crença, com muita fé, e num dado momento no teu pensamento não ventilou essas palavras? Talvez lá no profundo da sua alma, no profundo do seu ser, lá na sua caixinha, lá no seu cantinho que só você sabe e Deus sabe. Será que não rolou essa pergunta? Irmãos, as pessoas fazem essa pergunta. Mas quem faz essa pergunta? Normalmente os descrentes. Onde está Deus quando acontecem as tragédias? Onde está Deus em meio a tanta violência? Onde está Deus em meio a tanta fome? Onde está Deus em tantas doenças, pragas, peste? Onde estava Deus quando teve o Covid?
Você sabe quantos o Covid-19 matou pelo mundo? Ceifou a vida de pessoas pelo mundo? Irmãos, os números não são certos, porque nem todos os países conseguiram divulgar assertivamente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aos órgãos governamentais. Nem todos os países conseguiram precisar os números, mas acredita-se que passa de 16 milhões de mortos pelo mundo. Passa de 16 milhões. E aí as pessoas continuam perguntando, onde estava Deus? Onde está Deus? Porque permitiu tantas coisas assim no nosso meio. No meio do seu povo, no meio dos seus filhos, porque a Covid atingiu todos. Aliás, a palavra vai falar que nessa vida, irmãos, enquanto Jesus não voltar, fará chuva e sol para todos. Chuva e sol cairá sobre todos. E nós estamos no meio dos todos. Nós estamos inseridos aí nesse contexto. A igreja está inserida aí nesse contexto. E no Brasil? Até esses dias, até o momento que eu fiz a pesquisa, no Brasil, se não passou 700 mil mortos pela Covid-19. 700 mil mortos, já não passou. Onde está Deus em meio a tudo isso? O que Deus está fazendo em meio a tudo isso? Será que Deus não nos vê? Será que Deus criou essa terra, organizou essa terra, nos colocou aqui, nos abandonou à nossa própria sorte? Porque existe um pensamento assim. Existe um pensamento que Deus é o Criador, mas Ele criou, fez, organizou e nos deixou à nossa própria sorte. Irmãos, isso é o que aconteceu de mais trágico, sem falar terremotos, sem falar de guerras, que às vezes são mais pontuais de cada país, de cada região. Mas a Covid foi um negócio, está sendo um negócio mundial, né? Atingiu todos, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais inculto, do mais simples ou mais sofisticado. Atingiu todos. Mas eu queria trazer para vocês um pensamento aqui, uma reflexão para a gente pensar. 11 de setembro de 2001. Você lembra dessa data? Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Você lembra? Você já era nascido? Irmãos, dia 11 de setembro de 2001, eu estava na minha casa com um pedreiro, aumentando a garagem da frente para eu trabalhar. 2001 foi o ano que eu comecei a trabalhar por conta própria, como autônomo. E eu estava nesse dia buscando, junto com o pedreiro, junto com o menino, canos para aumentar o dreno da água, aumentar a garagem, aumentar o telhado da garagem, o concreto da garagem de casa, para que fosse o local do meu trabalho. E ali seguiria por 2 anos. E você, onde você estava em 11 de setembro de 2001? O que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Gabriel, você pode projetar para nós aí, por bondade, por favor? Irmãos, 11 de setembro ficou marcado por uma tragédia que surpreendeu os Estados Unidos da América. Esta imagem que vocês estão vendo é o World Trade Center, ou as Torres Gêmeas. O local
o local da economia, o centro da economia, o centro das finanças, o centro das riquezas, o centro, poderíamos até dizer, do orgulho americano. E nesse dia, a partir das 8 da manhã, um grupo chamado Jihad ou jihadistas, eles, infiltrado na América do Norte há muitos anos, eles sequestraram 4 aviões. 4 do grupo Jihad ou jihadista sequestrou 4 aviões nesse dia, a partir das 8 da manhã. Um avião foi para as Torres Gêmeas. Outro avião, aquele que vocês estão vendo na imagem, é o segundo avião, para as Torres Gêmeas. Um outro avião foi para o Pentágono. Projeta o Pentágono aí, Gabriel. Um outro avião bateu aí no Pentágono, que é a sede da defesa americana. Pentágono porque tem 5 lados. Um penta de 5 lados. Um avião bateu aí no Pentágono, que é o centro da defesa americana. E um outro avião, o 4º avião, ele ia para a Casa Branca ou para o Capitólio, em Washington. Só que os passageiros no ar entrou em luta contra os terroristas. E o avião caiu na Pensilvânia. Caiu na zona rural, na Pensilvânia. 3.768 mortos entre mortos e desaparecidos em um dia. Irmãos, isso foi um baque para os Estados Unidos. Depois desse dia, os Estados Unidos não mais teve sossego. Viajar para os Estados Unidos ficou algo assim complicadíssimo. Já eram severos com relação a passaporte, etc, etc. Já eram severos. A partir desse dia, ficaram ainda mais. As exigências aumentaram. Irmãos, os americanos não acreditavam no que estava vendo. O mundo não acreditava no que estava vendo e ouvindo através dos aparelhos de televisão. Mas de tanta frequência, de tanta insistência do noticiário, acreditaram. Essa imagem foi quando o segundo avião bateu no World Trade Center, nas Torres Gêmeas. Irmãos, e veio abaixo. Veio abaixo. Hoje já reconstruíram. Veio abaixo. Aí eu pesquisando, encontrei uma data bacana, assim. Falei, acho que é... Eu imagino, eu deduzi que seria isso. Por que escolheram 11 de setembro? Por que escolheram essa data? O Pentágono foi construído, começou a construção do Pentágono em 11 de setembro de 1941. E esse ato terrorista foi uma retaliação terrorista contra os americanos, porque os americanos têm muita influência no Oriente Médio. Tem muita influência lá, guerreiam muito por lá, etc, etc. Então, esses terroristas fizeram uma retaliação. Mas, um dia, uma senhora chamada Anne Graham, filha do evangelista Billy Graham, ou Anne Graham, Billy Graham, filha dele, estava dando uma entrevista. E ela deixou uma carta. Carta da filha de Billy Graham. Estava sendo entrevistada, irmão, eu vou ler a carta aqui na íntegra. Presta atenção. Eu não costumo fazer isso, mas é uma carta e as palavras dela. Palavras fidedignas de Anne Graham, a filha do evangelista Billy Graham. A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Early Show de Danny Clayson e perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo tão horroroso assim acontecer nos Estados Unidos, dia 11 de setembro? A entrevistadora do programa pergunta. Anne Graham deu uma resposta extremamente profunda e sábia e até um pouco longa. Ela disse, as palavras dela: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto
quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? E ela continua. À vista dos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Moore O'Hare se queixou, essa moça foi assassinada, e antes dela ser assassinada, ela se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ter mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar, e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos aplicar um corretivo em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque as suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O Senhor deve, aí abre um parênteses, o Senhor deve saber. O filho do Dr. Spock fala aqui que depois disso cometeu suicídio. E nós dissemos, na fala do Dr. Spock, na recomendação do Dr. Spock, um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então concordamos com ele. Um homem que disse que não deveria corrigir os filhos. E se fosse preciso uma correção até um pouco mais severa para corrigir. E ele orientava as pessoas a fazer isso. Só que o filho dele suicidou. Depois, alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveriam corrigir ou tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar nossas filhas fazerem aborto. E se elas assim o quisessem, e que nem precisavam contar aos seus pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse, fazendo o inevitável, que deveríamos dar aos nossos filhos tantos preservativos quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade e que nem precisaríamos dizer aos nossos pais que eles as tivessem obtido na escola, que tivessem pego na escola. E nós dissemos, está bem. Depois, alguns de nossos oficiais eleitos, mais importantes, disseram que não teria importância alguma no que fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse, em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia, é uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos. Depois, uma outra pessoa levou isto ao passo mais adiante e publicou foto de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso.
A indústria de entretenimento então disse: vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, o sexo, drogas, assassino, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos: isto é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério. Então, que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5. Os americanos colhem, na visão de N. Grant, aquilo que eles semeiam. Aquilo que eles têm semeado ao longo dos anos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? Ela está se referindo, irmãos, a tiroteios. Tiroteio que houve na escola. Então ela escreve um bilhetinho: Senhor, por que o Senhor não salvou aquela criancinha lá? Inconscientemente a menininha está falando assim: Senhor, onde o Senhor estava? Onde o Senhor está? Deixou aquela menininha morrer. Aí a resposta dele, N. Grant imagina a resposta de Deus e ela escreve. A resposta dele, a resposta de Deus seria: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. Assinado do seu Deus. Não me deixam mais entrar nas escolas. Irmãos, isso aqui que eu estou lendo, eu não quero que você concorde ou discorde, mas eu quero que você pense. Eu quero que você reflita. Lá é como cá ou cá é como lá? Nos Estados Unidos é igual no Brasil ou o Brasil é semelhante aos Estados Unidos? Como estamos? É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o caos. Em uma linguagem popular, para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Essa é a carta de N. Grant. Ela respondeu para aquela mulher da televisão, do programa de televisão. E nós, irmãos, como estamos? Não quero que você concorde ou discorde, mas eu quero que você pense. Eu quero que você reflita. Como você está? Como nós estamos? Mas é preciso conjugar esse verbo. É preciso. E um verbo exprime ou orienta sobre uma ação. Como estou? Como a minha família está? Como minha casa está? Como estou no trabalho, na escola, nas ruas? O que eu tenho ouvido, visto, assistido? Irmãos, o mundo é mundo, irmãos. O mundo é mundo. E o mundo jaz no poder do maligno. E é assim mesmo, irmãos. É nós que precisamos fazer a diferença. E é assim mesmo. É nós que escolhemos, é nós que fazemos as escolhas. Para mim, para minha esposa, para os meus filhos,
A minha esposa escolhe para mim, para os meus filhos, para a nossa casa. É assim, irmãos. E a Bíblia sugere para nós as melhores escolhas. A palavra de Deus sugere para nós as melhores escolhas. Aí alguém vai dizer assim: Deus não existe. Deus não existe. Onde Deus está em meio a tanta tragédia? Deus não existe. Você concorda? Você também pensa assim? Já pensou? Mas será que é só nós que perguntamos? Será que essa pergunta é da terra para o céu? É da terra para o firmamento, daquilo que a gente consegue enxergar? Ou será que Deus também pergunta? Irmãos, Gênesis 3:9. Gênesis 3:9. Você quer abrir ou você sabe de cor? Irmãos, Gênesis 3:9. O que está acontecendo em Gênesis 3:9? Irmãos, Deus também sabe conjugar verbos. O céu também sabe conjugar verbos na nossa linguagem, no nosso entendimento, na nossa particularidade. Você está convidado a abrir comigo aí. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, onde você está? Você está aí? Vocês estão aí? Estamos tendo um culto para pessoas de corpo e alma e espírito ou só pessoas de corpo presente? Vocês estão aí? Amém? Amém. Deus faz essa pergunta: Adão, onde estás? Irmãos, mas será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? Sabia, irmãos. Isso aqui é uma retórica para a retomada do diálogo. Isso aqui é uma fala para a retomada do diálogo, porque quando nós erramos, nós nos escondemos. Quando nós erramos, nós escondemos do pai, nós escondemos da mãe, nós escondemos do patrão, nós escondemos da professora, da diretora, nós escondemos do pastor, nós nos escondemos da igreja. Não é? É a tendência natural. Adão aqui falou: Adão, onde você está, filho? Aí ele respondeu: ouvi a voz no jardim e, porque estava nu, tive medo. O tive é o estás do pretérito perfeito. Eu tive medo. Guarde esse verbo dessa conjugação, desse momento. Porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? E aí então, irmãos, quando a gente faz essas perguntas e a gente é respondido, então a gente encontra uma outra fala. Aí a gente encontra uma outra fala, que é o que Adão começou a fazer aqui. Adão começou a dar desculpas. O que Adão começa a fazer? O que nós começamos a fazer quando então somos testados, somos encarados? Então Adão começa a fazer. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão está falando para Deus assim: sabe a mulher que o Senhor fez para mim? Então, será que eu podia devolver? Tem garantia de fábrica? Por que Adão, nas mensagens subliminares, aqui nas entrelinhas, no pano de fundo, ele está falando assim: sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Ela não foi tão perfeita assim, o Senhor não fez ela tão perfeita assim. Tem garantia? Posso devolver? Dá para trocar? Adão está falando isso, a culpa não foi dele, foi da mulher. E aí a mulher? Então disse o Senhor à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
nenhum assume responsabilidade. Nenhum assume. Quando fazemos algo complicado, quando perguntamos algo complicado e somos assim, respondidos à altura, a gente tenta sair pela tangente. A gente tenta fazer alguns rodeios. Mas nem sempre assumimos os nossos erros, como Adão o fez. Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro. Hoje Deus está perguntando para nós, porque ainda há tempo de perguntar: onde estás? Porque ainda dá tempo de fazer essa pergunta. Ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo de arrependimento. Quando Deus faz essa pergunta, porque Ele quer ter conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ter um diálogo conosco, porque ainda há tempo. Mas vai chegar um momento que farão essa pergunta fora de tempo, fora do tempo da conjugação normal do presente. Vai chegar um tempo que essa pergunta vai ser dita em uma outra circunstância, em um outro momento, que não mais teremos tempo de arrependimento. Hoje o Senhor pergunta para você, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor pergunta para a igreja: onde estás? Onde você está, irmão? Onde você está, minha irmã? Onde você está, igreja? Onde você está, cristãos adventistas boa semente? Onde vocês estão? Irmãos, será que Jesus sabe conjugar esse verbo? O que vocês acham? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, se você quiser ir para lá, Evangelho de Mateus, capítulo 25, se você quiser me acompanhar lá, Jesus vai conjugar esse verbo em um outro momento. Mateus capítulo 25, 35 ao 45. Mateus 25, 35 ao 45. Mas na tua casa, você pode ler a partir do 31. A partir do 31, se você quiser dar uma olhadela rapidão aí, a partir do 31. Amém? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te damos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Irmãos, essa primeira fala é para os que estão à direita. Esta outra fala de Jesus é para os da esquerda, os que estão à sua esquerda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, ou não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de
fazer. Irmão, Jesus está falando assim, onde você está? Hoje. Mas no futuro ele vai falar, onde você estava, que não fez nada disso? Ou que fez isto? Onde você estava quando a minha igreja estava aberta e eu não te vi lá? Será que Jesus vai falar, vai conjugar dessa maneira o verbo? Onde você estava quando a minha igreja promovia trabalhos evangelísticos? Mas eu não te vi lá. Onde você estava quando o meu povo se reunia para orar para uma determinada finalidade, para uma determinada busca, e eu não te vi lá? Onde estavas? Vamos para que essas perguntas não soem aos teus ouvidos, aos meus ouvidos, irmãos. Hoje é tempo de buscar a Deus e o seu reino, e a sua justiça, e tudo mais que nele tem. É tempo de nós nos inserirmos no contexto do reino de Deus. Irmãos, é tempo hoje de revermos a nossa fé. É tempo de revermos o nosso tempo. É tempo de repensarmos a nossa vida, porque hoje ainda a conjugação está em tu. Na segunda pessoa do singular do verbo, na qual estamos falando. No presente do indicativo. Mas pode ser, irmãos, que nós não vivemos para conjugar tanto assim esse verbo no presente do indicativo. Pode ser que um dia Jesus volte e fale para nós no pretérito perfeito. Onde estavas? Eu tive isso, eu tive com fome, eu tive nu, eu tive com sede, eu tive preso, eu tive doente. Por que não foste me ver, me amparar, me ajudar? Irmãos, isso aqui é o grande julgamento. Jesus não vai precisar dialogar conosco. Poucas coisas, irmãos. A palavra fala que a Bíblia nos instrui para que possamos aprender, etc, etc. E ela nos aperfeiçoa para cumprirmos ou fazermos as boas obras. Irmão, se eu falar para você que obras não existem, o que existe, irmãos, é o amor e a demonstração do amor e a prática do amor. Quando fizeram tudo isso aos mais pequeninos, os crentes em Cristo amaram os pequeninos. Os crentes em Cristo demonstraram amor. E o amor nada mais é que um sentimento de ação que exprime o prazer do outro, visa o bem-estar do outro. Somente isso. Sem nenhum interesse, sem nenhum retorno. Onde estás? Nós perguntamos, mas também Deus pergunta. O céu também pergunta. Para nossa misericórdia. Não para nos diminuir, não para nos perseguir, não para nos maltratar, não para levar a nossa perdição, para nós nos situar no tempo, para nós repensarmos a nossa fé. Porque senão, irmãos, colheremos, sim, aquilo que estiver semeando. O que você está semeando? Irmãos, todas as regras, todas as leis têm as suas variantes e as suas exceções. Só essa que não. A lei da semeadura não tem exceção. É uma das... Eu poderia dizer que é a única que não tem exceção. Certamente colheremos aquilo que semearmos. Mesmo semeando bem, possivelmente colheremos coisa ruim. Porque o dono da roça do trigo, um dia foi colher trigo e não tinha só trigo. Tinha joio no meio do trigo. Alguém de noite foi lá, na calada da noite, e colocou algumas sementinhas de joio. E se semearmos mal?
Se semeando bem, a gente já vai ter alguns joios, algumas tiriricas, alguns carrapichos, algumas ervas daninhas pelo caminho. E se semearmos mal? Fora da pauta, não pautado na palavra. Como será? Irmãos, que Deus nos abençoe. Para a gente fechar, eu quero ler com vocês aqui, o último texto, Salmo 139, já quero convidar os meninos do louvor, Salmo 139, e quero te convidar, enquanto estiver cantando, louvando, você tem a liberdade de vir até aqui à frente, no altar do Senhor, que nós vamos orar com vocês e por vocês. E nós oraremos uns pelos outros. Amém? A partir do momento do louvor aqui, vocês têm a liberdade para vir até a frente. Salmo de número 139. Deus vai falar assim, ó. Deus vai falar assim, ó. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado. Não posso o atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas para ti. Onde Deus está? Irmãos, a pergunta talvez seria esta: onde Deus não está? Talvez a melhor pergunta seria esta: onde Deus não está? Irmãos, Deus está em todos os lugares deste planeta. Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. São atributos do nosso Deus. E o Senhor Jesus um dia veio nessa terra, a palavra fala que Ele largou palácios de marfim, ruas de ouro, etc, etc, para vir aqui empoeirar os seus pés. Empoeirar os seus pés. Passar fome, frio, sede, sono, cansaço, por mim e por você. E qual a minha resposta? Qual a nossa resposta para isso? O mínimo que podemos fazer é oferecer a Deus a nossa vida, oferecer o nosso culto, o melhor louvor, a melhor adoração, oferecer grande parte do nosso tempo. Devagarzinho, diminuir o egoísmo e praticar o altruísmo. Amar o nosso semelhante como eu amei, não. Tentar amar o meu semelhante como Cristo nos ama. Porque eu amo muito ruim. O meu amor é muito ruim, mas o amor de Cristo é perfeito. Irmãos, refletimos nisso. Não sei se você concorda ou discorda, mas repense. Vá para casa com isso. Tomara o Espírito Santo te incomode com essa palavra por mais alguns dias. Tomara o Espírito Santo incomode você para que essa palavra sirva de preparo para encontrar com Jesus das nuvens, muito em breve. O grupo vai cantar. A igreja se coloque de pé. Irmãos, se você não está aí, ou não esteve aí, ou anda não estando aí, porque tem muita gente que fala assim: eu não estou nem aí. Você fala de coisas maravilhosas, coisas que mudam a vida dela, e elas falam assim: não estou nem aí com isso.
Bom, mas se você estiver aí, se você quiser vir aqui no altar, você tem liberdade para vir. Eu quero orar com você e por você. Então oraremos juntos e o Senhor abençoará. E o Senhor responderá os seus questionamentos, seja ele mais profundo. Amém?